Olá, amados, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ensinamos estratégias e ferramentas para você melhorar a sua saúde de dentro para fora. E nós estamos na nossa série Colágeno e hoje é o nosso episódio. Por que nós devemos repor hormônios se eu não tenho sintomas? Por quê? E por que isso seria bom para o nosso colágeno? Então, primeiro, porque os sintomas, eles aparecem bem sutilmente. Na verdade, a maioria das mulheres hoje que eu atendo, quando eu pergunto se elas têm sintomas, elas falam que não tem nenhum. Mas quando nós vamos indagar, nós vamos realizar a anamnese, nós descobrimos pelo menos mais 10 sintomas. Então, nós vamos aí falar os sintomas para vocês, mas vocês, como sintomas da região da perimenopausa, eles vêm de forma muito sutil e paulatina. Muitas vezes vocês têm um sintoma e não sabem que tem, porque ele vem devagarinho se instalando. Quando ele de fato se instala, é porque a queda hormonal está muito intensa. E o ideal é que a gente não deixe chegar neste ponto para também não ter uma queda do colágeno tão intensa a ponto de chegar num nível de flacidez tão grave, tanto para o rosto quanto para o corpo. Então, se a gente puder evitar isso, é maravilhoso. Claro que também a reposição hormonal, ela é considerada nos Estados Unidos a maior revolução na saúde da mulher nos últimos 100 anos, também na saúde do homem, mas principalmente na saúde da mulher, por causa da prevenção de doença cardiovascular, que é o que mais mata a mulher após os 60 anos, também a prevenção de Alzheimer e também prevenção de certos tipos de câncer, que a reposição hormonal pode ajudar a prevenir. Sim, tá? A reposição de testosterona pode ajudar na prevenção de vários tipos de câncer. Então, vamos aí falar os sintomas para você ver se você consegue identificar. Então, cansaço, falta de energia, perda de memória, zumbido no ouvido, alterações do sono. Então, começa muito com alterações do sono. Primeiro, eu tenho dificuldade de dormir, posso ter uma dificuldade de dormir, começar a dormir, ou começa a acordar no meio da noite. É muito comum começar a acordar 3 horas da manhã, ou começar a acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou ter dificuldade para iniciar o sono. Posso começar a ter constipação intestinal, mudo o meu hábito intestinal, começo a ter constipação intestinal, posso ter candidíase de repetição, né? Começo a ter infecções de repetição, perda de memória, que eu falei, zumbido de ouvido, alterações do humor. Esse é o mais comum. Alteração do humor, 85% das mulheres nessa faixa etária têm alteração do humor. E muitas têm de acordo com na verdade, cada um tem um tipo de propensão. Então, tem mulheres que ficam como se fosse numa TPM eterna, né? Uma TPM que não passa, elas ficam extremamente irritadas, não passa aquela TPM, elas sentem assim, que estão altamente irritadas. Então, ficam muito irritadas. Tem mulheres que ficam muito deprimidas. Então, eu tenho uma mulher que chegou lá para mim, ela sempre foi uma mulher muito alegre, muito feliz, muito expansiva, e ela chegou lá toda chorosa com a filha dela. Chorava, sabia que chorava, sensível, chorava. E tem mulheres que ficam muito ansiosas. Já são ansiosas, ficam muito ansiosas, o tempo todo ansiosa. Então, ansiedade, depressão, irritação, é muito comum. E 80%, né, 85% dos transtornos mentais em mulheres ocorrem nessa faixa etária, de 35 a 55 anos. Mas isso é tão grave que gera mudanças permanentes nas vidas das mulheres. Quais são essas mudanças, Dó? As principais mudanças. 20% das mulheres abandonam o trabalho nessa fase, por causa dessas alterações do humor. Por quê? Porque elas não conseguem identificar que isso é uma alteração hormonal, elas vão no psiquiatra, tomam um remédio, não entendem que isso é uma alteração do hormônio, não tem nada a ver com o problema do psiquiatra, não que elas não possam tomar o medicamento, elas devem tomar o medicamento se precisarem realmente, né, naquele momento SOS, mas a causa não é isso, a causa é o hormônio. Então, se ela não equilibrar o hormônio, nunca vai resolver, muito pelo contrário, ela vai trocar de medicamento, o medicamento só vai piorar o problema dela. E isso que acontece. Muitas vezes eu atendo essas mulheres, elas já foram em 10 psiquiatras pelo menos, mais 10 geriatras, já foram em 10 ginecologistas e falaram para elas, é isso mesmo, a velhice é assim mesmo, você tem que se acostumar, né? É desse jeito. E a primeira alteração que elas têm, muitas vezes, é realmente esse transtorno de humor. Por causa disso, 20% das mulheres deixam o trabalho.
E muitas vezes elas são executivas muito importantes no trabalho delas, elas têm uma excelente condição financeira, do trabalho, profissional, e muda o nível da vida profissional delas, o nível financeiro da família, todo o nível da vida delas muda porque ninguém conseguiu identificar uma condição hormonal que ela realmente tinha. Então, o quanto isso realmente pode impactar a vida dela e até impactar para sempre a vida dela. A outra questão mais importante, tão importante quanto, é realmente 25% dos divórcios também acontecem nessa fase, porque o homem não consegue compreender essa alteração hormonal pela qual a mulher passa. Porque o homem ele tem um nível estável até 65 anos, né? Que é quando ele vai ter a andropausa. Se bem que hoje nós estamos pegando bastante homens que têm essa alteração hormonal, têm uma deficiência hormonal mais cedo, tá? A gente está tendo que fazer essa reposição hormonal mais cedo pelo estilo de vida, né? Pelo estilo de vida inadequado, hoje a gente está tendo que fazer isso mais cedo. Mas ele tem, teoricamente, uma estabilidade muito maior que as mulheres, então ele não consegue entender esse, do nada a mulher, né, perdeu todo o hormônio dela da noite para o dia e ela realmente tem uma alteração hormonal muito intensa. Ele não consegue compreender isso, essa loucura hormonal, essa tempestade hormonal que está passando na cabeça dela, e eles deixam de se entender e realmente 25% dos divórcios acontecem nessa fase, e ela que tinha um companheiro a vida toda, na época que ela está mais precisando de alguém, ela realmente perde. Então realmente é um verdadeiro desastre na vida dela que pode acontecer nessa fase e que a gente também tem a missão de impedir para que realmente ela não fique sozinha na fase que ela mais precisa. Então é um dos problemas também que acontecem muito nessa fase. A outro problema que acontece é ganho de peso, porque você tem uma diminuição sim, uma redução sim do metabolismo, ganho de peso principalmente na região abdominal, como a gente já falou, você tem um acúmulo de gordura na barriga, a famosinha barriga de menopausa, né? O acúmulo de gordura na região abdominal e um ganho de peso, queda de cabelo, unha fraca, a pele fica mais ressecada, a pele fica mais flácida. Então eu começo a ter flacidez no rosto, no corpo, né, em todos os lugares. Eu sinto a pele flácida no corpo todo, né? Eu sinto calores, então posso sentir calores. Não necessariamente você sente calor o dia todo. Tem gente que sente calor só à noite, tem gente que sente calor só no pescoço, tem gente que sente calor só na testa, mas você pode sentir ondas de calor, né? Ondas de calor que podem ser localizadas só em uma parte do corpo, mas você sente várias ondas de calor e é muito comum isso acontecer. Então, esses são vários sintomas que vêm e vão, mas eles ficam e eles tendem a atrapalhar cada vez mais a sua qualidade de vida, porque eles vêm de forma sutil e até se instalarem. Mas quando eles já vêm, você já tem uma queda hormonal muito importante. Então, quanto mais precocemente você fazer a sua reposição hormonal com níveis bem baixos e fisiológicos para manter os seus níveis hormonais cada vez mais próximos do normal, para diminuir cada vez mais essa deficiência e evitar esses verdadeiros desastres na sua vida, o mais indicado é que você faça isso e possa, assim, prevenir as doenças cardiovasculares e prevenir, né, câncer, prevenir ataques do coração, infarto, AVC e todos esses problemas como Alzheimer, Parkinson e todos os problemas que a gente tem decorrentes dessa deficiência hormonal. Se você quer saber um pouco mais sobre esse método, que é o método 40+, que faz essa reposição hormonal e também essa suplementação de vitaminas, escreve aqui pra gente nos comentários que nossa equipe entrará em contato com você.